E você aí, sabe qual a relação de um ferro à brasa e a expressão engomado no século passado? Fala, meu povo da roça, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o João Marcos do canal Conceito Rural e hoje o nosso vídeo é sobre curiosidades de época. Vem com a gente! O ferro à brasa é um artefato que remonta ao século V, com os chineses sendo pioneiros no uso de uma versão primitiva para alisar tecidos. No Brasil, sua introdução ocorreu por volta do século XVII, desempenhando um papel significativo nas residências, especialmente nas áreas rurais, onde a eletricidade era escassa. Este utensílio era símbolo de status nos casarões do século passado, refletindo o poder e a riqueza de seus proprietários, pois o cuidado com as vestimentas e apresentar sempre bem vestido e impecável era um indicativo de posição social daquela época. Pessoal, com a modernidade de hoje e o luxo de se ter energia elétrica em casa, como seria para você ter que voltar ao passado e passar roupa com ferro à brasa? Deixe aqui nos comentários sua opinião. O engomado de roupas, uma prática que remonta a séculos atrás, era uma técnica utilizada para dar às roupas uma aparência lisa e formal. No Brasil, o engomado ganhou popularidade no século XIX, uma época em que o país começava a se urbanizar e a sociedade brasileira estava profundamente influenciada pelas normas e costumes europeus. A introdução do engomado no Brasil coincidiu com um período de grande importância para o café e a agricultura, setores que impulsionaram a economia e o desenvolvimento do país. O engomado também estava associado ao poder e ao status social da época, sendo uma prática comum nos casarões do século passado, onde as famílias abastadas exibiam suas roupas impecavelmente engomadas com um símbolo de riqueza e influência. Pessoal, então o ferro à brasa, a literatura fala que ele teve início no século V na China. Não era esse equipamento, era uma taça, eles usavam uma taça de metal com cabo ou de marfim ou de madeira, esse aqui hoje é de madeira, para poder alisar tecido naquela época. Depois o utensílio acabou evoluindo pro ferro de passar roupa, que é esse aqui que a gente tem. Esse está original ainda, ele tem uma trava, tá? Tem uma trava, então, essa abertura. E aqui dentro do ferro colocava-se brasa para aquecer e aí alisava o tecido. No Brasil, ele foi muito usado para engomar as roupas de época, né? Principalmente tecido linho. Então, foi muito usado, esse ferro à brasa foi muito usado até a chegada da eletricidade no Brasil. Depois surgiram-se outros equipamentos mais modernos. Pessoal, então a expressão engomado, que no século passado era associado a uma roupa bem arrumada, bem passada, que era essencial para a alta sociedade naquela época, era usado esse ferro à brasa aqui. Pensa num treco pesado, imagina as passadeiras daquela época, tendo que passar um terno de linho como esse, porque o tecido mais usado era o linho, entendeu? Então jogava-se a goma no tecido e alisava com esse ferro à brasa, que é muito pesado. Então a modernidade hoje evoluiu muito para que isso não seja tanto sofrimento para poder passar uma roupa. Mas a expressão engomado reflete a esse tipo de tecido, né? Esse é um blazer da época. Ele é bem antigo, a gente não tem a data precisa desse tecido, desse blazer, né? Que na época era muito utilizado, que por ser linho, né? Então a goma
deixava ele impecável, então o barão, os coronéis da época lá andavam impecável, e isso era uma forma de definir como status social naquela época. Mas assim, para deixar ele engomado, usava-se esse equipamento, que é muito pesado. Então fica mais aí uma curiosidade de época para vocês, do canal Conceito Rural. Além disso, o engomado tinha uma função prática, pois as roupas engomadas eram mais resistentes às sujidades e amassados, mantendo-se apresentáveis por mais tempo em eventos sociais e políticos, onde a aparência era um reflexo direto do poder e do status social. Com o advento da energia elétrica e a invenção do ferro elétrico no final do século XIX, o ferro à brasa começou a cair em desuso, mas ainda hoje pode ser encontrado como peça de museu ou em casas que preservam a tradição rural, assim como a expressão engomado sobrevive até hoje. A pauta de Marciano. O Marciano cover. O Marciano tem concorrente agora, hein? Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Uau! Ó, o Marciano, hein? Pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos, tá? E para você que tem alguma sugestão ou alguma curiosidade de época, deixe nos comentários aqui pra gente, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.